Eu estou falando aqui de Montastruc, no sudoeste da França, onde a gente mora. É uma vilazinha medieval que foi fundada no século XIII e tinha um castelo aqui nessa vila. Era um castelo cercado de um fosso para se defender. Era uma fortaleza que naquela época tinha muita guerra, tinha muita tomada de terra, que a França, boa parte da França era pertencia à Inglaterra. Então era uma guerra entre a Inglaterra e a França, e todo mundo que recebia um pedaço de terra para cuidar e para ser dono, recebia do rei, ou do rei da Inglaterra ou do rei da França. E eles construíam um castelo e uma fortaleza em volta. E aqui era isso, essa vila era uma fortaleza com um castelo e com um fosso que era cheio d'água, que existe até hoje, mas não é mais cheio d'água. E essa é a nossa vilazinha. Depois, no ano, mais ou menos no ano de 1700, o castelo foi demolido e foi construída essa igreja que está aí na foto. E sobraram algumas, que aqui eles chamam dependências do castelo, que eram algumas casinhas em volta, que existiam em volta do castelo, que provavelmente para morar pessoas que trabalhavam no castelo, para os lords, para os donos da terra. E a nossa casa é uma das antigas dependências do castelo. Então, existem partes da casa que são da data do 1200 e pouco, 1300. E, e como vocês podem ver nas fotos, as técnicas de construção são tudo da época. O primeiro dono do castelo, ele se chamava Simon de Montfort. Montfort. E esse foi no século XIII, mais ou menos em 1218. Então, a igreja que foi construída no lugar do castelo, ela funciona até hoje. Na frente da nossa casa, e ela funciona até hoje para batizado, para casamento, para missa de domingo, não todo domingo, porque existe um rodízio, porque são muitas vilazinhas pequenininhas, então existe um rodízio de igreja, que eles fazem a missa no domingo. A igreja católica de Nossa Senhora, a igreja de Nossa Senhora, que chama Notre Dame. Nós compramos a casa fazem 12 anos. E antes da gente, a casa estava fechada fazia uns 20 anos. Antes de ficar fechada, a casa funcionava como moradia de uma família que construiu ao lado da casa uma mercearia. E essa mercearia na vila era o único comércio que tinha aqui. E ela funcionava como correio, como banco, era o único telefone da vila, da vilazinha inteira, e era o único comércio que tinha aqui na época. E a gente comprou, ela já estava fechada, já estava fechada há 20 anos. Então a gente teve que refazer tudo, pelo menos um mínimo, para a gente conseguir entrar para morar. Porque estava tudo uma construção super antiga e abandonada. A gente comprou mesmo porque a gente se interessa em preservar esse tipo de construção,
porque isso a gente não vê mais. É pouca gente que tem a possibilidade de estar morando numa casa que foi construída, pelo menos uma parte dela foi construída no século XIII. E vantagem de morar numa casa dessa, hoje, se a gente pensa friamente, não tem nenhuma. É o prazer de estar morando numa casa de pedra, uma casa de colombagem, que é essa técnica de construção medieval. As paredes são, que aqui a gente chama de muro, as paredes da casa, elas têm 60 centímetros de espessura, para proteger do frio, para proteger do vento. E elas são de pedra. Antigamente só tinha lareira para se esquentar, que era com madeira, e hoje a gente só tem madeira para se esquentar nessa casa. Existe a possibilidade de fazer uma coisa mais moderna e tudo, mas a gente não fez ainda. Existem planos, mas a gente não fez ainda. Mas a gente se esquenta com madeira, com lenha, tem que cortar lenha e acender o fogo todo dia do inverno. Columbagem é uma técnica de construção que eles colocam vigas de carvalho, fazem uma estrutura de vigas de carvalho, como dá para ver na foto, e daí entre as vigas eles completam com... É uma mistura de barro com palha. E mistura igual para fazer uma mistura porque não existia cimento. Então era barro com palha e fechava, porque essa forma uma cola, e é isolante térmico. Então por dentro da casa é essa columbagem. Essa mistura de barro com palha se chama torchi. E tem gente que faz casa moderna e usa isso até hoje, para copiar a técnica antiga. Eu mesmo, nós aqui na casa, nós guardamos algumas paredes com o torchi só para preservar mesmo. Naquela época não tinha banheiro dentro de casa, não podia... Não existia banheiro, era para ir no banheiro era fora de casa, era um buraco no chão e uma casinha mesmo. Era bem rudimentar, muito menos o esgoto, o encanamento, não existia nada disso. E quando a gente comprou a casa, também tinha algumas coisas adaptadas. Nós que tivemos de construir o banheiro e construir o encanamento e eletricidade e tudo. Como as paredes são de pedra, a, a, os canos os fios e tudo, eles passam por baixo da casa, onde tem nós chamamos de cave, é o porão da casa. Mas ele é tão grande quanto a casa, ele é grande. Você pode andar lá dentro, parece uma outra casa na parte de baixo dessa. Então, todo o encanamento e a eletricidade, eu passei por baixo, porque não existe a possibilidade de esconder o encanamento e os fios, porque você não pode quebrar uma parede de pedra para embutir o encanamento. E para tomar banho antigamente era uma bacia, era como uma tina grande que punha na frente da lareira acesa e tomava banho a família inteira no dia de tomar banho. Então, falando do banho, antigamente tomava banho numa bacia, todo mundo tomava banho na mesma água. Então ia buscar água, punha a água na tina em frente da chaminé, e tinha uma ordem para tomar banho. Era primeiro o dono da casa, o pai, vamos dizer. Então tomava banho primeiro o pai, depois a mãe,
depois as crianças, mais velho primeiro, e o bebê por último. A criança mais nova era por último. E lógico que a água do bebê ela estava imunda já. Então existe até uma expressão na Inglaterra que fala para não jogar o bebê fora junto com a água do banho. É um ditado lá. Porque a água era tão suja que podia acontecer de não ver o bebê na água e jogar o bebê fora junto com a água do banho. É um ditado em inglês, é fato isso, é verdade mesmo. Existe esse ditado e é por causa disso. A casa aqui, ela é virada para o sul, é face sul. Face sul, aqui no hemisfério norte, onde a gente está, a Europa é o hemisfério norte. Face sul é a face que bate o sol o dia inteiro. Então a gente tem sol o dia inteiro na janela da casa. A face norte, que é ao contrário aí do Brasil, que está no hemisfério sul, então para bater sol o dia inteiro, a gente constrói as casas aí no Brasil face norte. E aqui é face sul. Então aqui bate sol o dia inteiro, porque a nossa casa é face sul. A casa demora um pouco para a gente esquentar a casa quando acende o fogo da lareira, porque ela é muito alta. O pé direito tem 3,5 metros, talvez um pouco mais. É bem alto para um padrão de uma casa normal, mas é como eles faziam na época. E para ajudar, outra historinha, para ajudar a esquentar a casa, na época era normal, como só tinha uma lareira aberta e que servia para cozinhar e para esquentar a casa, então o que eles faziam era numa peça ao lado da cozinha, eles colocavam os animais, vaca, carneiro, porque a palha e os animais respirando ajudavam a esquentar a casa, a subir a temperatura da casa, porque era muito mais frio na época medieval, era muito mais frio do que faz hoje. Então uma opção para eles de pôr, todo mundo punha. Agora o cheiro eu não imagino, né? De morar junto com vaca e porco e carneiro, né? Esse ano, só de madeira, para esquentar o inverno, agora eu comprei a última leva de madeira, chegou a semana passada. Eu compro um pouco e eu vou na floresta cortar também. Eu vou cortar madeira onde tem, na mata, não é floresta, é uma mata. E quando a gente sabe de algum lugar que tem, alguém que tá derrubando alguma árvore ou alguma árvore que é para derrubar, que eu fico sabendo, e a gente vai e a gente corta eu comprei mais ou menos 15 metros cúbicos de madeira de carvalho para um inverno. Mas o inverno aqui é frio, é mais frio que aí no Brasil, e é muito mais longo, dura meses, 4 meses, bem frio mesmo. Hoje em dia, o fosso do castelo é usado para fazer o jardim das pessoas. Tem gente que faz horta, tem gente que planta árvore. Hoje em dia, o fosso do castelo ele é seco e ele é o jardim. Cada casa tem um pedacinho do fosso do castelo. Cada casa da vila tem um pedacinho do fosso do castelo. Mas a vila é bem pequena. Nós somos aqui 20 habitantes no centro da vilazinha. Depois o Montassur é grande, tem fazendas, várias fazendas e tudo, mas não são 200 e poucas pessoas no total, 200 habitantes em Montassur. Existe um prefeito e 2 vice-prefeitos e muito pouca gente. É isso que é bom aqui, isso que é o prazer de viver no meio do mato, para mim, né? Que não tem nada por perto.
A cave é o porão. Ela servia para guardar, porque não tinha geladeira. E como ela é o porão tá, a cave é uma parte da construção da casa que está, para explicar mais ou menos, ela é embaixo da terra. Então, embaixo da terra significa que ela tem uma temperatura constante o ano inteiro, mais ou menos 10 graus, mais ou menos 10 graus. Então, ela servia de geladeira, para conservar os alimentos, para guardar um pouco de grão, mas o grão também se guardava no sótão, em cima da casa, que aqui a gente chama de granier, que vem de grain, que é o grão, que é o trigo, o milho, que guardava no granier, em cima no sótão, e embaixo era para guardar a comida, guardar carne, guardar... eles faziam todo tipo de conserva para conservar os legumes do inverno, porque não tinha aí no supermercado, tinha que guardar a comida da produção do verão para o inverno, para passar o inverno todo. Então guardava as coisas conservadas no sal, na banha, e era assim que fazia. E hoje a gente usa a cave para guardar o vinho e guardar um pouco da comida também, porque eu gosto das tradições. Hoje, por exemplo, nós começamos a fazer um pouco de salame, de presunto, e isso tudo é guardado na cave. Fizemos um pouco de chouriço, e tudo isso é guardado na cave. Falando em granier, eu estou mandando uma foto que tem uma parede numa casa com os buraquinhos e tipo um parapeito. E esses buraquinhos eles dão no granier. Isso era feito de propósito para as pombas poderem entrar no granier, porque elas iam lá para, como eu disse, o granier eles guardavam os grãos, o milho, o trigo. E as pombas elas entravam para ir comer o milho lá no sótão da casa. E o dono da casa, de vez em quando, subia lá e fechava a saída das pombas e caçava algumas para comer. E todas as casas tinham esses buraquinhos para entrar. É interessante ver essa foto, porque eu nunca imaginei uma coisa dessa de caçar a pomba dentro do próprio sótão da casa. Agora, eu queria saber de vocês por que a lua crescente aí no hemisfério sul é virada para a direita e no hemisfério norte é virado para a esquerda. Por que é isso? Por que quando a gente solta a água da pia, a gente enche a pia e solta a água da pia, aí no Brasil a água forma um rodamuinho no sentido horário e aqui para mim num sentido anti-horário? Como que funciona isso?